Plínio, eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho para a gente aí do projeto da chapa. Apresenta aí para a gente esse projeto. Então, nós pegamos os pontos centrais, que são pontos que a gente separou em eixos, né? Então, nós teríamos o eixo do custeio, onde a gente está discutindo essa questão dos 6,5% e a eliminação da 13ª mensalidade que a Caixa cobrou agora em 2022. A questão dos superávites também, né? Que nós temos um superávit acumulado que a Caixa tem utilizado e tem tido acordo por parte das entidades, tem utilizado para pagar o eventual déficit do exercício, né? Mas que não é para essa finalidade. O superávit deveria ser utilizado para fazer melhorias no plano. Depois nós temos o eixo do atendimento, que a nossa principal reivindicação é a gente voltar a descentralizar o Saúde Caixa, porque a Caixa, nos últimos anos, ela centralizou tudo, centralizou, inclusive, o processo de credenciamento e todo o processo de informação. Antigamente, nós tínhamos as representações, nós tínhamos as representações nas regiões, e as representações tinham lá o atendimento presencial, principalmente para os colegas mais idosos, que têm mais dificuldade de lidar com as ferramentas tecnológicas, né? Sem contar o atendimento telefônico, que é totalmente terceirizado, e muitas vezes a gente não tem, né? E obviamente a culpa não é dos trabalhadores, né? Os trabalhadores são mal treinados, a culpa não é deles. E muitas vezes nós temos informações desencontradas na central de informações, enfim, ou ele não sabe dar informação, enfim. Então, essa é uma das coisas que nós estamos reivindicando, a descentralização. Um outro problema da centralização foi que centralizou na matriz os contratos da rede credenciada. Então, ficou uma coisa totalmente burocratizada. Quem está nos locais, né, nas regiões onde você tem atendimento, é que sabe a carência que tem de uma determinada especialidade, né, uma determinada clínica ou hospital que existe uma preferência na região, etc., né? E simplesmente nós estamos vendo os descredenciamentos sem critério nenhum, e nós estamos vendo aí a cada dia a piora no atendimento. Então, esse é um dos problemas que nós... Né, quer dizer, são dois problemas em um. Né? Um é o atendimento, principalmente com os colegas aposentados e mais idosos, né, que o atendimento presencial seria o ideal, e com empregados qualificados para dar informação, e a questão do credenciamento. A recriação dos comitês, né, que essa centralização foi responsável, inclusive, pelo fim dos comitês, porque os comitês eram vinculados às JIPs, que eram as representações locais. Né? Bom, depois nós temos um eixo que é a transparência. A transparência, nós temos criticado muito as nossas entidades sindicais, porque elas, de um tempo para cá, elas passaram a aceitar a imposição que a Caixa faz a respeito de tudo quanto é documento. Né? Então, por exemplo, um relatório atuarial virou documento sigiloso, um relatório financeiro virou documento sigiloso. Então, os representantes dos empregados que foram eleitos para fazer esse canal, né, de duas mãos, né, de duas vias, trazer informações para os maiores interessados, que são usuários, eles não fornecem as informações mais. Então, nós estamos nos propondo a quebrar com essa lógica e dizer para a Caixa que não pode. São informações que precisam ser levadas aos interessados. Bom, e aqui também, na transparência, uma realização de auditoria externa, né, que seria feita com os recursos dos superávites, né, para a gente verificar a condição das contas do plano, porque é tudo muito nebuloso, principalmente de 2015 para cá, quando a Caixa trocou o sistema, temos muitos erros, né? Inclusive, assim, as pessoas estão recebendo cobranças de 4, 5 anos atrás que falhou, o sistema falhou, quer dizer, é um absurdo. Bom, depois nós temos um eixo que é sobre direitos, né? E o ponto mais importante na questão dos direitos é exatamente a questão dos empregados novos que não têm direito na aposentadoria, o retorno dos empregados maiores de 21 anos, que antigamente, né, como outro,
uma outra questão que foi alterada também em 2018. Antigamente, os filhos de colegas maiores de 21 anos poderiam ficar com os dependentes indiretos até os 27, desde que não tivessem uma renda superior a R$ 1.800. Né? Isso foi cortado e agora termina em 24 anos. Então, isso é uma demanda grande também. Inclusive, é uma coisa que não se explica, porque todo mundo sabe que as pessoas jovens, principalmente pessoas solteiras, né, jovens, que estejam nos planos de saúde, elas contribuem mais do que usam. Né? Então, seria uma fonte de recursos, na verdade. A revisão dos manuais, porque a Caixa, muitas vezes, ela redige os seus manuais internos, né, suas normas internas, ao arrepio do que está no acordo coletivo. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma revisão desses manuais para corrigir essas coisas, né? E há muito tempo que a gente não ouve falar dos desvios que existem nos manuais sendo corrigidos. E a retirada aqui, né, a retirada de todas as limitações que foram impostas pela CGPAR 23. Né? Acho que a CGPAR 23, todo mundo sabe que é aquela resolução do governo que estabeleceu um monte de restrições para os planos de saúde. Essas restrições foram incorporadas no nosso acordo coletivo e depois nós conseguimos derrubar a CGPAR, só que o acordo coletivo continua contemplando essas alterações. E, por último, o eixo 5 é a comunicação, que nós estamos propondo, né, a criação de boletins, tanto eletrônicos como boletins impressos, né, e criar canais diretos com os usuários para que eles possam fazer, né, o caminho de volta. Né? Uma coisa é a gente ir lá, pegar as informações e repassar para os interessados, né, os usuários. E existe o sentido contrário, né, da gente conversar com eles e receber as informações a respeito dos problemas que ele tem e levar lá para o conselho para a gente debater com a matriz, né, diretamente lá na matriz para resolver os problemas. Dia 16 começa o processo eleitoral no sistema e aí tem o endereço Central Saúde Caixa /conselho. Boa. A pessoa entra direto na página do conselho e lá vai ter a aba para entrar na página da votação. Bem simples. Clicou na página da votação, né? Precisa só da matrícula e do CPF. Matrícula no formato C e os 6 números, sem o dígito. C maiúsculo, os 6 números da matrícula, sem o dígito e o CPF. Tá ótimo. É isso, gente. E a gente espera, né? Esperamos que realmente a Chapa 2 vença essa eleição, né? A gente consiga chegar lá para cumprir com tudo isso que a gente se comprometeu aqui, especialmente para um debate tão sensível, né, e tão importante para a nossa vida, porque o Saúde Caixa ele tem uma importância vital para todos os trabalhadores da Caixa.